Olá querida, bom dia para você. Deus te abençoe nessa manhã. Encha seu coração de graça, de alegria e você seja tomado de paz. Que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida em todo o tempo. Quero compartilhar com você nessa manhã uma gotinha de conhecimento que a gente tira de Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, somente o início do texto, que diz para que a gente se apresente ao Senhor com inteireza de coração, com um coração puro, com um coração sincero, um coração de verdade. Sabe que Deus, ele sonda corações. Deus, ele sempre está atento ao coração. A palavra do Senhor diz que Deus não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. O olhar de Deus é muito profundo, ele penetra na gente, ele vai na profundidade da nossa alma, da nossa vida, ele entende exatamente o que é a verdade que sai dos nossos lábios. Sabe que a Bíblia também diz, o Senhor falando, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É justamente por isso, porque não são as palavras que impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é a sinceridade nas palavras, é a verdade que ecoa de dentro de nós. E sabe que essa verdade é transformadora, ela transforma a nossa vida. O profeta Isaías, em certo momento, ele diz para Deus assim: Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E mais adiante você vê Deus tirando lá, através de um anjo, uma brasa do altar, tocando nos lábios de Isaías e o purificando. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente reconhece aquilo na qual a gente tem dificuldade, a gente tem a nossa fraqueza, Deus vem com graça e transforma tudo em bênção para a nossa vida. Os lábios de Isaías foi purificado porque ele reconheceu que foi os lábios. Se fosse os ouvidos, ele teria reconhecido que Deus teria tocado nos ouvidos. Se fosse os olhos, Deus teria tocado nos olhos. Mas ele reconheceu que a questão dele estava nos lábios. E Deus, sabendo dessa verdade, ele vem com provisão e purifica os lábios. Sabe que muitas vezes a gente quer purificação, mas não é verdadeiro. A gente quer viver uma verdade, mas não consegue intensificar essa verdade em nós. Então isso é muito profundo. Agora eu quero mostrar um outro extremo. Certa vez um homem chamado Geazi, a Bíblia diz que ele era um moço do homem de Deus. Era um homem que andava com o homem de Deus. E de repente veio um homem chamado Naamã, foi curado de uma lepra ali. E ele ofereceu algumas coisas para o profeta Eliseu. Quando ele estava indo embora, Geazi correu para interceptar o carro dele e pedir algumas coisas. Quando ele volta, Eliseu pergunta para ele assim: de onde vens? Ele diz: de lugar algum. Pronto, a queda foi aí. Porque ele já tinha ido fazer aquilo que o seu líder havia rejeitado e ele foi tomar uma ação que não era para ser tomada e mentiu na ação. O que aconteceu foi que se tornou leproso ele e a geração dele por conta de uma mentira falada. Sabe que a verdade, ela sempre vem para nós de uma forma poderosa. Muitas vezes, o nosso coração, ele tem nos enganado muito com as verdades. Nós temos nos enganado o nosso coração com as verdades que vêm aplicadas dentro dele. Se você não tem suportado alguém, se você tem tido dificuldade de relacionamento com alguém, seja sincero para Deus. Seja sincero. A hipocrisia, ela atrapalha o fluir de Deus em nossa vida. Porque se eu tenho dificuldade com alguém, se eu não suporto alguém, se eu não suporto as ações de alguém, se eu não suporto um lugar, falar com Deus a verdade é libertador para mim. Falar com Deus de verdade, falar assim: eu não estou suportando essa situação, eu não suporto ouvir a voz de fulano. Querido, isso não é pecado. Falar com Deus, isso não é pecado. O problema, olha só, entenda uma coisa: aquele que confessa a tentação, ele não vai confessar pecado. E aquele que confessa uma fraqueza, nunca vai confessar um fracasso. Entenda isso. Se você reconhece que está sendo tentado numa área e você confessa essa tentação, dificilmente você vai cair nela. Agora, aquele que confessa que está tendo uma fraqueza em certa área também, dificilmente ele vai fracassar naquela área, porque ele decidiu verbalizar, externar essa dificuldade na caminhada e na condução da vida. Quero dizer para você que há uma forma maravilhosa de ser feliz, é sendo verdadeiro com Deus, abrindo o coração para Ele em suas orações. Intimidade se dá no oculto, não em público, porque a intimidade em público se torna pornografia.
não é? Quando um casal quer ter a sua intimidade, o que eles fazem? Eles entram para dentro do seu quarto e ali tem a sua intimidade. Com Deus não é diferente. Entremos para dentro do nosso quarto, dobre o seu joelho, fale com Ele, abra o seu coração para Ele, que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida, que você seja tomado de paz, de alegria e a glória do Senhor venha sobre você. Abra o seu coração e receba a glória, o poder e a manifestação do Senhor. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Tenha um dia de paz para a glória do Senhor. Amém?